Estamos de volta, né, nessa última aula da sexta-feira. Hoje iremos falar sobre a Constituição Federal. Lembra? Livro Leis e Regras que faz com que a gente consiga saber o que é certo e o que é errado em um país. Essa daqui é uma Constituição Federal explicada. Ela é um pouquinho diferente porque ela vem as explicações e tudo mais, né? Mas a gente tem um livrinho da Constituição. Essa daqui, a de 1988, é a última que nós temos até este momento. Algumas modificações feitas, algumas coisas alteradas, mas essa Constituição é a última que nós temos, de 1988, né? Já está aí com seus 33 anos, eu acredito, né? 1988, eu sou de 85, tá com uns 30 anos aí, né? Aproximadamente, uns 30, 32 anos, e precisamos de algumas modificações, porque é necessária com o pecado no coração do homem. Infelizmente, muitos crimes vão crescendo, aumentando, aparecendo, e algumas coisas precisam ser melhoradas. Contudo, é a Constituição, o livro de leis e regras que nós temos nesse momento. Mas nós não podemos esquecer que as leis, as regras, elas vêm do nosso Deus. Em Êxodo 20, nós temos as regras e leis que Deus nos dá para que assim possamos conviver bem entre todos. Por exemplo, nós temos adorar o nosso Deus naquele dia específico. Lembra do Senhor teu Deus no dia de sábado. Nós temos, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não matarás, não adulterarás, não furtarás. Não cobiçarás. Honra o teu pai e a tua mãe. E esses versículos, essas regras, essas leis, elas se resumem claramente em Mateus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. As maiores leis que nós temos na vida são as leis de Deus. As leis que dizem o que é certo e o que é errado. E nesta terra, Deus colocou também homens para que pudessem criar a Constituição, que é o livro de leis e regras que nós temos no nosso país, que é a nossa aula de hoje. Vamos orar e iniciar. Oremos. Maravilhoso Deus, te agradecemos porque nos concede mais esse momento. Que o Senhor possa nos abençoar e nos guardar nesta aula, que possamos, ó Deus, ter um momento de muito esclarecimento. É o que te pedimos em nome de teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Então, a nossa aula de hoje está na página 454, baseada nas leis de Deus para a nossa vida, Êxodo 20 e em Mateus, que se resume toda a lei no amor a Deus incondicionalmente, ao nosso próximo como a nós mesmos. Mas aqui no nosso país nós também temos o livro de leis e regras, a Constituição Federal. Essa que é a Constituição de 1988, é a última Constituição que nós temos. Vocês podem encontrar isso aqui no livro de vocês, na página 454. A Constituição de 1988 ela é conhecida como Carta Cidadã. Por que Carta Cidadã? Porque foi um momento pós-ditadura, onde os civis voltaram ao poder, nós já começamos a ver isso, e o povo teve também o direito de participar da nova Constituição. Não foi apenas deputados e senadores que fizeram a Constituição, mas o povo também teve direito de participar, dando as ideias de leis, de regras, e dessa forma, esta Constituição ela foi montada. Ah, professor, é perfeita? Não, de forma nenhuma. A única perfeição que nós temos é a lei de Deus. É o que Deus nos ensina. Contudo, é uma Constituição muito melhor do que a que nós já tivemos atrás. É uma Constituição muito mais democrática do que nós já tivemos, principalmente a da ditadura. Contudo, como eu falei inicialmente, o pecado no coração do homem faz com que a cada dia novos crimes, novas coisas aconteçam de errado, fazendo com que nós comecemos a pensar que esta Constituição de 1988, que já está aí com seus mais de 30 anos, ela necessite ser atualizada.
Algumas coisas precisam ser melhoradas, porque infelizmente ela já está ficando um pouco ultrapassada. Não estou aqui dizendo que não serve, mas que alguns crimes estão ficando sem justiça, simplesmente porque a Constituição, ela diz que a lei deve funcionar dessa forma, e dessa forma não está servindo para o todo. Mas não significa que não seja uma Constituição democrática, porque é. E infelizmente o que não é porque há um fator que aqui diz, mas que infelizmente não é assim que funciona. A lei deve ser igual para todos. Mas infelizmente nós sabemos que muitas vezes os mais ricos eles têm privilégios, os mais pobres nenhum. No entanto, isso já é um crime contra a Constituição, que diz que todos são iguais perante a lei. Ok. Eu coloquei para vocês aqui alguns pequenos pontos, viu? É impossível esse livro eu conseguir colocar no quadro, mas eu coloquei alguns pequenos pontos para que a gente possa conversar e falar sobre. Constituição de 1988, como eu já disse, conhecido como a Carta Cidadã, ou a Carta Magna, mas conhecida como Carta Cidadã porque o povo teve amplos direitos de opinar no que fazer. Um dos pontos que ela diz é: todo poder emana do povo. Esse emana significa vem do povo, está com o povo. Está com o povo através de quê? Do voto. O povo, a partir de agora, tem todo o direito de votar. Eleições diretas. O povo escolhe. E é aí que diz que todo o poder emana do povo. Talvez eu esteja aqui num momento bem propício, Faltam aí aproximadamente 25 dias para as eleições, 23 dias para as eleições. E nós estamos falando sobre essa responsabilidade que é o poder vir do povo. O poder está nas mãos do povo, o poder está conosco, porque somos nós que escolhemos os governantes, que sejam eles ruins, que sejam eles bons. Não esquecemos, quando eu digo nós escolhemos os governantes, eu não estou aqui tirando o poder de Deus, porque nós já aprendemos que todo governo vem de Deus, mas Deus faz com que nós escolhemos através da nossa capacidade também de decidir e opinar sobre alguma coisa. Contudo, não vamos esquecer, ultimamente estamos fazendo muitas coisas erradas. O pecado no coração do homem, a arrogância, o achar em pensar em si próprio, o esquecer, amarás o teu próximo como a ti mesmo, faz com que nós pensamos só em nós e queiramos o que é melhor para nós e não para o todo. E aí já é um pecado. Deus utiliza os governos também para castigar o seu povo. Não vamos esquecer disso. Então, uma eleição, ela é de extrema responsabilidade. Extrema responsabilidade. Nós devemos usar esse poder que emana com responsabilidade, porque é muito fácil eu criticar o governo, porque não fez isso, porque não fez aquilo, mas fui eu que votei também. Eu ajudei a colocar esse governo lá dentro muitas vezes. E eu não tenho esse moral de chegar e dizer, não, porque esse não presta, porque muitas vezes eu ajudei. Um vereador, nós vamos ter agora eleição para prefeito e vereador, vereadores que não estão atuando na cidade. Um vereador, se vocês não souberem, eles têm o dever de cuidar das necessidades do povo, porque o vereador é um representante do povo para levar as necessidades do povo para serem tratadas, mas infelizmente não é isso que acontece. A maioria dos vereadores em todas as cidades, eles estão preocupados apenas em receber o seu dinheiro e não estão trabalhando pela comunidade. E por que eu tenho que votar nesse mesmo vereador? Porque eu tenho que votar nessa mesma pessoa que disse, que mostrou que não serve para o trabalho. Professor, mas por que eles são representantes do povo? São representantes, porque imagina, Maceió tem mais de 1 milhão de habitantes. Imagina se todo mundo chegasse lá para dar a sua opinião. Então, tem um representante que recolhe, pelo menos deveria, recolher as necessidades do povo e trabalhar para que aquilo fosse melhorado. Mas não é assim que acontece. Um prefeito que não está sendo responsável com a administração da cidade, um prefeito que está envolvido em problemas de desonestidade, eu não devo votar nele novamente. Aqui diz,
poder emana do povo, o poder está na mão do povo, o poder está vindo do povo através da escolha. Então nós devemos escolher com responsabilidade. A Constituição de 1988 também diz que o Brasil será dividido em 3 poderes e que eles trabalham em unidade: legislativo, executivo e judiciário. Ou seja, legislativo é deputados, governadores, vereadores; executivo, presidente, governadores, prefeitos; judiciário é a justiça. Eles devem trabalhar em unidade e fazendo com que as leis sejam cumpridas devidamente. Essa Constituição também diz que nós temos hoje uma sociedade livre e justa. Como eu já falei anteriormente, infelizmente não tão justa assim. Porque, infelizmente, o que essa Constituição diz, que todos são iguais perante a lei, ainda não acontece, ainda não funciona. Nós sabemos que muitos são favorecidos, principalmente os ricos, e os pobres muitas vezes pagam até o que não seria devido. Mas aqui diz que nós devemos ter uma sociedade livre e justa. E por isso também eu digo para vocês, a Constituição ela é perfeita? Não, principalmente na sua execução. Todos têm direito à educação e à saúde pública, ou seja, a saúde grátis. Ah, professor, nós temos os melhores hospitais do mundo. Não. A nossa saúde pública é a melhor? Não é. Mas, gente, eu não sei se vocês já escutaram alguma coisa como defenda o SUS. É o Sistema Único de Saúde, o SUS. É a nossa saúde pública. Muitos países não têm saúde pública. Você vai fazer um exame, você tem que pagar. Você vai fazer um curativo, você tem que pagar. Tudo você tem que pagar. Por exemplo, os Estados Unidos, que é um país extremamente desenvolvido, lá não tem saúde pública. Todos têm que pagar. Para que vocês tenham uma ideia, um exemplo bem próximo, nessa pandemia de Covid que nós estamos, eu estava lendo em vários locais, não foi uma coisa só, eu li em vários locais, que um exame como esse de Covid, que aqui no Brasil a gente fazia de graça pelo SUS, totalmente de graça, ia nos locais, fazia os exames, tinha resultado totalmente de graça, lá chegava a R$12 mil o exame. As pessoas deixam de ir ao médico porque muitas vezes não vão ter dinheiro para pagar. O que eles pagam lá para fazer um exame de Covid, uma internação, está adoentado, chega no hospital, fica um dia internado, faz exame, recebe resultado, toma algum tipo de remédio, quando sai tem essa conta para pagar que chega em casa, como uma conta de energia, como uma conta de água, chega em casa essa conta para pagar. O equivalente a quase R$12 mil no Brasil. Dinheiro que muitas pessoas no Brasil trabalham o ano inteiro para ganhar. Outras pessoas nem sequer sonham em ganhar esse dinheiro. E o nosso SUS, é maravilhoso? Não é. Não é maravilhoso, mas nós temos ainda uma saúde pública que, com todas as suas dificuldades, tenta tratar o povo. Com todos os problemas, tenta tratar o povo, mas também não podemos esquecer e deixar de falar. O maior problema do nosso sistema de saúde não é, muitas vezes, o dinheiro, mas é a corrupção do homem que rouba o dinheiro. Infelizmente, é uma realidade. Mas com todas as dificuldades, nós temos que proteger o nosso sistema de saúde. Se você tem dinheiro suficiente para ir para o particular, ótimo, maravilhoso. Mas a nossa Constituição diz que todos nós temos direito à educação e à saúde de qualidade e grátis. A educação pública é a melhor do mundo? Não é. Mas em contrapartida, por exemplo, eu dou aula a você aqui na João Calvino, mas também dou aula ao 5º ano da escola pública da Prefeitura de Maceió. O professor é diferente? Não é. A minha responsabilidade é diferente? Não é. Mas, infelizmente, os recursos que eu tenho na escola cristã João Calvino, muitas vezes nós não temos na escola pública. São todas? Não. Nós temos escolas de modelo, com qualidade de educação muito boa, mas outras também caindo nos pedaços. É uma realidade. Então, não é porque é escola pública que é ruim. É bom que nós possamos entender isso.
Porque muitas vezes a escola pública também ela é taxada como terrível e não é assim. Nós temos excelentes resultados, nós temos excelentes alunos, nós temos também alunos fracos, mas também temos excelentes alunos na particular, nós temos excelentes alunos em cada turma, mas também temos alunos que têm dificuldades, que são fracos na particular. Então nós temos que defender a educação pública também, porque nós sabemos que muitos não têm condições de pagar. E aí eu volto e digo, onde está o amor que Deus ensina em Mateus? Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se você consegue pagar, vá para particular. Mas se você não consegue, vamos defender o público, porque muitos não podem e dependem dele. Tá bom? Proibição da tortura. Essa Constituição de 1988 proíbe totalmente a tortura. A tortura que foi tão utilizada na ditadura militar para machucar o povo, para humilhar o povo. É totalmente proibido, altamente crime no Brasil hoje, qualquer tipo de tortura. Continuando, esta Constituição de 1988 dá liberdade de expressão, que vocês viram que na ditadura militar não havia essa liberdade, as pessoas não podiam falar de forma alguma contra o governo, de forma alguma. Mas essa mesma Constituição diz que existe o direito de resposta e que você será responsável pela sua fala. Não ache que o direito de expressão é irresponsável. Você tem o direito de se expressar, mas você também será responsabilizado por sua fala, inclusive criminalmente. Porque, por exemplo, você mentir contra o outro é pecado perante a palavra de Deus e é pecado também na lei dos homens, é crime. Você falar de forma a levantar um falso contra o outro, de forma que venha prejudicar o outro, é crime. A liberdade de expressão ela deve ser usada com responsabilidade, porque a lei também diz, tem o direito de resposta e você será responsabilizado por cada coisa que você falar. Então não vamos achar que, então eu posso falar o que eu quero. Não é bem assim. Muitas pessoas acham isso, mas não é bem assim. A liberdade de expressão ela deve haver a responsabilidade. Não é simplesmente eu chegar a machucar o outro e achar que está tudo bem. Não é assim. Isso não é direito de expressão, isso é irresponsabilidade. E eu posso ser penalizado por isso se eu for denunciado. Continuando, liberdade religiosa. O nosso país ele é chamado de um país laico. E o que é um país laico? É um país que não tem uma religião fixa. Aqui no Brasil, nós temos o direito de adorar a Deus com liberdade. Aqueles que adoram a qualquer outro tipo de ídolo, eles têm o direito de adorar quem eles quiserem. Tipo, nós aqui na Escola Cristã João Calvino adoramos unicamente ao nosso Deus. Mas aqui no Brasil existe a liberdade de você adorar quem você quiser, o que você quiser e até adorar a nada. Esse é o direito de expressão, um país chamado de país laico, ok? Para que a gente também entenda a ter respeito às diferenças. Eu sou adorador de Deus, mas eu não tenho nada contra, entre aspas, contra quem adora. Contra no sentido de respeito. O que eu digo é que eu aprendi e que nós devemos honrar, adorar, glorificar a Deus. Mas se você quer adorar um pedaço de madeira, se você quer adorar o sol, se você quer adorar a lua, eu vou respeitar. Não vou concordar nunca, mas vou respeitar. Mas infelizmente esse respeito muitas vezes não acontece. E a Constituição diz que aqui no Brasil nós temos liberdade religiosa. Como eu falei, alguns pontos, pequenos pontos para a nossa discussão. A Constituição, quem tiver curiosidade, pode procurar pode buscar ler um pouco sobre ela e você vai ver que ela é muito boa. Infelizmente não é perfeita, mas é muito boa para se trabalhar e entender um pouco da história política do nosso país, entender um pouco da nossa atualidade quanto às leis, porque às vezes a gente fica indignado com algumas coisas, não sabe por que isso acontece, mas infelizmente, certo ou errado, está na Constituição que nós temos hoje. O
que eu posso dizer para vocês é que é uma Constituição muito melhor do que o que nós já tivemos. Precisa melhorar? Sim, sempre vai precisar, mas é a Constituição mais democrática que nós já tivemos, ok? Página 454, Bíblia, Êxodo 20, as leis de Deus. Acabamos de falar um pouco sobre a Constituição de 1988, que é a última que nós tivemos. Bom, grande abraço para vocês e até a aula de amanhã, sábado. Tchau!